Olá, o título do vídeo de hoje é Argumento sobre o aborto e a maldade teocrática. Comentando sobre as manifestações contrárias ao aborto, pelo qual foi submetida aquela criança de 10 anos, o youtuber Felipe Neto escreveu em sua conta no Twitter, em 16 de agosto de 2020, obviamente, o seguinte: se você acha que uma criança de 10 anos, grávida após estupro, deve ser obrigada a carregar o fruto desse estupro e ter sua vida posta em risco, você não é mais um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder. Você representa o martelo, não a Cristo. Eu não vou me ater à crença ou à descrença de Neto e nem questionar a sinceridade dele. Afinal, eu nem o conheço pessoalmente e até apreciei muito a postura de Felipe Neto em dar todo o apoio financeiro para que esta menina possa ter uma educação de qualidade. Então isso é louvável o que ele fez e isso agrada a Deus com certeza. Mas o que eu pretendo fazer nesse post é demonstrar que esta afirmação de que um cristão pode ser uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder, esta afirmação ela não é condizente com aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. Eu vou demonstrar neste post, nesse vídeo, que nunca existiu na história bíblica qualquer tipo de maldade teocrática. Uma leitura atenta do texto, considerando seu contexto histórico, revela o quê? Que uma definição veterotestamentária mais adequada ou mais precisa para isso não seria maldade teocrática, mas justiça teocrática. E além disso, eu quero demonstrar, porque numa outra parte, Neto disse o seguinte: você representa o martelo, não a Cristo. Ele fez aqui uma separação entre Deus do Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento. E eu quero, neste vídeo, demonstrar também que essa dicotomia que as pessoas fazem entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento é o resultado de total desconhecimento das regras elementares da hermenêutica, porque na realidade essa dicotomia não existe e o próprio Cristo o confirma. Então eu vou dar aqui 4 razões para não crermos na chamada maldade teocrática existente no Antigo Testamento, como sugere Felipe Neto. A primeira razão para não crermos na maldade teocrática é que não há diferença de caráter entre Deus Pai no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento. Vamos ver o que o próprio Cristo disse a respeito? João 10, verso 30. Eu e o Pai somos uma unidade. João 14, 8 a 10. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então Jesus disse que quem visse a ele estava vendo o Pai. O caráter amoroso, misericordioso de Cristo é o mesmo caráter amoroso, misericordioso do Deus do Antigo Testamento. Não existe essa dicotomia. Teologicamente é uma aberração fazer uma dicotomia dessas. Outro texto muito interessante é Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade
nas alturas. Aqui é dito que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, se você quiser dizer que o Deus do Antigo Testamento era mau, por uma questão de lógica, você tem que dizer que o Deus do Novo Testamento, que Jesus também é mau. Porque Cristo é a expressão exata da divindade no Antigo Testamento. E outro texto, João 1,18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aqui que está um detalhe. Quando as pessoas alegam que o Deus do Antigo Testamento é mau e Jesus é bom, elas desconhecem que parte da missão de Cristo era justamente corrigir as opiniões distorcidas que as pessoas tinham a respeito de Deus naquela época. Em João 9, 1-3, por exemplo, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, este homem nasceu cego. Quem pecou, ele ou a família dele? E aí Cristo corrige essa concepção errada. Então Cristo, por ser a expressão exata da divindade, ele é o ser que representa, que mostra o verdadeiro caráter de Deus para a humanidade. Ok? E por isso, de acordo com Hebreus 1 e 2, Cristo é a maior revelação de Deus que existe. O que nós vemos nas Escrituras, no Antigo Testamento, são diferentes ações em contextos diferentes. Nós não vemos um Deus vingativo no Antigo Testamento e um Deus não vingativo e amoroso no Novo, não. São ações diferentes em contextos diferentes. E por quê? Quando Deus fez uso do povo de Israel para eliminar nações pagãs, é muito importante que você estude Gênesis 15:16 para ver que Deus deu mais 400 anos de oportunidades a esses povos pagãos. E é importante que você leia Levítico capítulo 18 e também o capítulo 20 para ver as piores depravações que essas pessoas praticavam. E que depois os apelos divinos, a atuação do Espírito Santo no coração deles, e eles não quiseram e se tornaram gangrenas morais. E Deus teve que amputar aquela gangrena. Um outro detalhe, além de Deus ter ações diferentes em contextos diferentes, o propósito divino é o mesmo. Veja, o mesmo Cristo que morreu por nossos pecados, como diz João 3,16, Mateus 20, 28, na sua condição pré-encarnada, ele apareceu a Abraão e depois ele destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Basta você ler Gênesis 18. Aquele ser, o Senhor, que tem uma aparição teofânica, né, que aparece em forma humana para conversar com Abraão, aqueles 3 homens, né, o Senhor e 2 homens, era o Senhor e 2 anjos, Jesus participou da destruição total da cidade de Sodoma e Gomorra. Então nós vemos que a mesma justiça aplicada no Antigo Testamento para povos ímpios que não quiseram se arrepender e criminosos, essa justiça também pertence a Cristo, porque Cristo participou da destruição de Sodoma e Gomorra. E o mesmo amor que Cristo tem pela humanidade perdoadora é o mesmo amor de Deus Pai. Tanto que Deus Pai diz em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Por que você não deve aceitar esta distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o do Novo Testamento? E por que Felipe Neto não deveria fazer esse tipo de leitura? Porque, na verdade, o grande defensor desta ideia foi um homem chamado Marcião no 2º século. No 2º século, Marcião rejeitava a validade do Antigo Testamento para os cristãos, porque cria que o Deus do Antigo Testamento era incompatível com o Deus amoroso revelado por meio de Cristo. Ou seja, ele desconsiderou todos os textos em que Cristo disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, Cristo é a manifestação exata do seu ser, não é? E aí o que acontece? No século II, essas ideias de Marcião foram declaradas heresias, né? Porque Marcião ele simplesmente fez o quê? Ele fragmentou o texto bíblico e ignorou uma coisa muito importante, que Jesus Cristo e os apóstolos, os judeus cristãos primitivos, tinham o Antigo Testamento como regra de fé e prática. Então em Lucas 24, versos 27 e 44, vemos Cristo usando todo o Antigo Testamento.
Paulo, em 2 Timóteo 3,16, faz menção a todo o Antigo Testamento. E em João 10,35, falando do Antigo Testamento, Jesus chega a dizer, e a Escritura não pode falhar. Então Marcião desconsiderou que a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento e que, portanto, ele não poderia fazer essa separação entre as duas pessoas da divindade. E se você, amigo internauta, continuar expondo ou defendendo essa ideia de que o Antigo Testamento apresenta um Deus vingativo e no Novo um Deus amoroso, você simplesmente vai estar seguindo a heresia de Marcião e será uma pessoa bastante atrasada, porque essa heresia foi rejeitada pela igreja cristã primitiva e foi refutada desde o 2º século. Também precisa entender que as ações do juiz divino no Antigo Testamento são resultado do amor dele pelo pecador e pela justiça. E aquilo que Deus executa no Antigo Testamento é o que Cristo também executaria e vice-versa. Futuramente eu vou gravar um vídeo sobre a pena de morte e aí você vai entender melhor as ações de Deus no Antigo Testamento. A segunda razão para não crermos na maldade teocrática, afirmada por Felipe Neto, é de que na Bíblia não há um registro sequer em que Deus obrigue uma criança a ter um filho que seja fruto de um estupro ou incesto. Então por que eu estou dizendo isso? Todo internauta sábio, ao ver alguns cristãos opinarem de forma até exagerada, não podem culpar a Deus e a Bíblia por isso, porque a Bíblia não apresenta uma solução para esse tipo de dilema. É algo que a pessoa tem que decidir de acordo com a instrução que receber do Espírito Santo. Não deve-se também culpar a igreja dessa pessoa e nem o cristianismo, porque julgar o todo pela parte é irracional. É evidência de analfabetismo funcional e é contra as bases elementares da lógica. Uma pessoa que julga o todo pela parte, ela tem pouca capacidade de análise crítica. Então nunca faça isso. Não é porque um grupo de pessoas se manifesta de forma errada que você vai julgar o todo por esta parte. Isso é ilógico, isso é incoerente. Falta de capacidade de análise crítica. E por que eu estou dizendo isso? Porque no Twitter eu li um outro jovem que afirmou o seguinte, que ele estava disposto a xingar e a ofender tantos crentes, e ele estava disposto também a ser processado por intolerância religiosa, ou seja, ele simplesmente julgou o todo pela parte, demonstrando que a sua ignorância em relação ao assunto. Veja, o que eu posso aconselhar a você é não fazer isso. Não faça isso, xingar os crentes porque eles não pensam como você. Isso aí é uma coisa desnecessária. E vamos ser bem sinceros, xingar as pessoas nas redes sociais sem conhecer o que realmente elas acreditam é burrice. Nós precisamos entender, ler o pensamento de uma pessoa, tentar compreender a lógica dela antes de a criticarmos. Terceira razão pela qual não existe a chamada maldade teocrática, Deus mandava punir o estuprador com a pena de morte e não a vítima. Eu não vejo maldade teocrática nisso. Eu vejo a justiça teocrática em mandar punir com a morte o estuprador e deixar viva a vítima. Vamos ler aqui o que está em Deuteronômio 22, 25 a 27. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Então veja, Deus compara o estupro a algo parecido com o ataque de um assassino sobre a sua vítima. Então Deus mandava punir com a morte o estuprador e a vítima não, jamais. Eu não vejo nisso maldade, eu vejo nisso justiça teocrática. Agora, alguém pode ser tentado a dizer para mim o seguinte, mas Leandro, essa sua Bíblia é uma piada, porque eu já ouvi isso, Ali, Deus, em Deuteronômio 22, 25 a 27, Deus manda matar o estuprador. Porém, se a menina não fosse comprometida, ele teria que se casar com ela.
Que tipo de amor é esse que permite que o estuprador fique vivo e se case com a menina estuprada? A análise é interessante, porém revela total desconhecimento do contexto bíblico. Para você entender Deuteronômio 22, 28 e 29, você precisa parar de ler a Bíblia com os olhos ocidentais. Você tem que tentar entrar na filosofia hebraica. Você tem que pensar como os hebreus. E você tem que ir até o contexto no qual aquela moça se encontrava. Olha o que acontecia. Na cultura antiga, retratada na Bíblia, não autorizada por ela, você tem que fazer essa diferença. Quando a Bíblia registra um evento, não significa que ela o apoie. Ela registra para nossa informação. Então a Bíblia registra que naquela cultura antiga, os povos tinham o seguinte costume. Quando a mulher era estuprada, ela era totalmente desprezada. Ela não poderia ter emprego e nem direito de propriedade. E se ela não tivesse pai ou irmão, ela não tinha nenhuma proteção legal, ou seja, ela iria morrer de fome. Porque possivelmente, por ter sido estuprada e ser mal vista na sociedade daquela época, esta mulher nunca se casaria e não teria ninguém para sustentá-la. Olha o que Deus fez. Neste processo em que Deus estava reeducando o povo de Israel, que ficou séculos no Egito como escravos e obviamente se desumanizaram, Deus deu esta norma justamente para proteger a mulher e refrear o estupro. Por quê? Se o indivíduo estuprasse uma mulher não comprometida, ele era obrigado, além de pagar uma multa, ter uma responsabilidade vitalícia sobre ela. Ele teria que sustentar ela por toda a vida e sem se divorciar dela. Ele era obrigado a manter ela para sempre. Então Deus, aqui em Deuteronômio 22, ele não está pensando no estuprador. Porque para Deus ele deveria morrer, como vemos em Deuteronômio 22, 25 a 27. Aqui ele está pensando somente na preservação da vítima, para que a vítima tivesse quem a sustentasse, pois ela não teria ninguém, né? E nesse caso, Deus pensa no futuro desta moça, que naquele contexto cultural ia ser uma desgraça para ela, ser vista como uma mulher estuprada, não poder casar-se com ninguém, não ter trabalho, não ter direito à propriedade e tudo mais. Então Deus pensa na vítima. Então isso, além de protegê-la para que tenha um sustento naquele contexto, isso foi o melhor que Deus pôde fazer naquele contexto. E isso contribuía para refrear também, porque o indivíduo pensava duas vezes, olha, se eu ficar com esta mulher do jeito que eu quero, que é perverso, nossa, eu vou ter que casar com ela e ficar com ela para sempre, não é melhor eu não fazer isso. E se outro se aventurasse a fazer isso com uma que tivesse ao menos comprometida com alguém, um namoro ou noivado, aí ele sabia, olha, eu tenho que ter cuidado porque realmente vão cortar o meu pescoço ou vão me apedrejar, tá? Então nós precisamos entender a Bíblia com os olhos hebraicos e analisarmos o contexto histórico do texto bíblico para não darmos aí opiniões pelos cotovelos, não é? E a quarta e última razão pela qual não existe essa chamada maldade teocrática no Antigo Testamento, a Bíblia se posiciona contra o aborto por considerar a vida sagrada, mas silencia em relação a tais casos especiais em que há o estupro ou incesto. Então não se pode acusar a Bíblia de ser insensível, o cristianismo e todos os cristãos, não pode julgar o todo pela parte. Foi por causa deste item que no vídeo anterior eu li um livro, Declarações da Igreja, que apresenta declarações oficiais da Igreja Adventista sobre esses assuntos polêmicos. E no livro que eu citei no post anterior, foi dito o seguinte: a decisão final quanto a interromper ou não a gravidez, nesse tipo de caso, deve ser feita pela mulher grávida após o devido aconselhamento. Ela deve ser auxiliada em sua decisão por meio de informação precisa, princípios bíblicos e a orientação do Espírito Santo. Isso está na página 220. Então veja, não são tantos os cristãos que pensam da mesma forma.
E por isso não precisa dizer que certas pessoas representam uma maldade teocrática, até porque mesmo que algumas pessoas realmente sejam más, elas não estão refletindo o caráter amoroso de Deus. Porque Deus no Antigo Testamento não era mau, ele era amoroso e justo. Vou fazer aqui algumas considerações finais. Eu creio que esses 4 pontos são suficientes para demonstrar que Felipe Neto e qualquer outra pessoa deveria evitar falar mal do Deus do Antigo Testamento. Afinal, biblicamente, não há diferença entre o caráter de Deus Pai e o de Jesus Cristo. Tanto que Paulo escreveu em Colossenses 2,9 o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Portanto, além de não culpar a Deus pelas manifestações indevidas de algumas pessoas, não se deve culpar a Bíblia, todas as igrejas e muito menos todos os cristãos. Esse tipo de generalização, além de irracional, vai contra a lógica, o bom senso e a realidade, que apontam para o fato de que há muitos cristãos amáveis, amorosos, que oram pelas vítimas e que sofrem juntamente com elas. Em conclusão, Neto não deveria chamar nenhum cristão de ferramenta da maldade teocrática, pois o Deus bíblico não é mau e nada tem a ver com as opiniões e manifestações daqueles que não estudam a Bíblia devidamente e que opinam sem conhecer a Bíblia mais profundamente. Eu espero que este post tenha esclarecido esse assunto, de alguma forma tenha contribuído para esse tipo de análise, para que o internauta nunca mais veja uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O caráter é o mesmo, as ações são diferentes em situações e contextos diferentes. Que Deus guarde os seus passos e até o nosso próximo estudo. Talvez você precise de ajuda para instruir seu filho adolescente a permanecer nos caminhos de Deus, a ter maior maturidade para enfrentar a vida e, obviamente, para ter saúde emocional enquanto aguarda a volta de Cristo. E eu quero lhe ajudar nisso. Eu preparei um e-book, um material com algumas dicas que vão ajudar a você que é pai, que é mãe ou que é avô, ou a você mesmo que é adolescente, com dicas bíblicas e também de alguns psicólogos cristãos, para que o adolescente possa ter uma adolescência fluida, bem vivida, com saúde, e que realmente sirva de base para uma fase adulta saudável. Então, se você quiser receber este material, bem como uma série de e-mails que eu enviarei sobre este assunto, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, digitar os seus dados e aí eu poderei mandar para você. Imediatamente você poderá fazer o download do e-book, será um presente meu para você, para que você seja estimulado, estimulada a aprender mais e a cuidar do bem mais precioso que você e eu temos, que são os nossos filhos. Que Deus guarde a você e espero o seu contato.